deste mundo. Pedimos e agradecemos. Amém. Esse mês é o mês do aniversário da nossa igreja. 36 anos, né, Paulo? 36 anos. E é um momento muito apropriado nós fazermos uma reflexão sobre a igreja, a Igreja de Cristo. E eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus 16. Mateus 16, versículo 13 ao 18. Mateus 16, versículo 13 ao 18, que diz o seguinte: E chegando Jesus a Cesareia, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Pedro sempre se antecipava, né? Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Jesus está dizendo aqui para Pedro: olha, não é pela tua competência, não é isso, não é tu que estás tendo esse entendimento, é o Pai que te revelou. E no versículo 18 ele complementa e diz: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A nossa reflexão, ela vai se basear nesse último versículo. Tá? Jesus fala aqui: edificarei a minha igreja. É necessário sabermos, primeiramente, o primeiro entendimento que nós temos que ter é o que é a igreja de Jesus. Esse é o primeiro entendimento. E quando Jesus afirma que a minha igreja, ele está dizendo, ela é minha, só minha. É dele e de mais ninguém. Jesus não compartilha a sua igreja com mais ninguém. Ou seja, ele é o único dono da igreja. E por quê? E por que Jesus não compartilha com mais ninguém? Em Atos 20, 28 diz: ele comprou com seu sangue. É por isso que a igreja é unicamente dele. Tá? Em 1 Coríntios 12, 12, diz assim, ó: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, sendo muitos, constitui um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Nesse mesmo capítulo 12, no versículo 27, está assim, ó: ora, vós sois o corpo de Cristo, e, individualmente, membros deste corpo. Jesus aqui faz uma analogia aos membros do corpo humano, que são muitos, interdependentes, mas que pertencem ao mesmo corpo. São diferentes. O dedo minguinho da mão não tem nada a ver com o fêmur. São coisas completamente diferentes, mas pertencem ao mesmo corpo e são interdependentes. A igreja, meus queridos, ela é composta de membros isolados, mas ligados entre si e unidos num só corpo. Quando um membro é retirado do corpo, e nós sabemos disso muito bem, não é? O que acontece? Ele morre. Ele morre.
Quando um membro da igreja, ele sai da igreja, ele morre. Por quê? Porque ele perde a sua vida espiritual. É aquilo que nós chamamos de apostasia, né? E por quê? Porque não há vida espiritual fora da igreja. Pois aquele que se desliga do corpo de Cristo, ele morre. É a mesma situação do pastor com as suas ovelhas quando uma ovelha ela se desgarra. O que acontece com aquela ovelha? Ela está pronta para ser devorada pelos predadores. Mesma coisa. O mundo vai te devorar se tu te ausentar da igreja. Em João 15:5, Jesus disse, é outro exemplo, né? Que ele é a videira e nós somos os galhos, os ramos. Ora, se um galho for cortado, ele vai secar, vai morrer. Né? Em Colossenses 1,18 está assim, Jesus é o cabeça do corpo da igreja, o princípio, e tem a primazia sobre todas as coisas. Ou seja, a igreja não é uma construção. A igreja não é esse templo construído que nós temos aqui, não. Mas ela é composta dos servos de Deus. E ela existe, a igreja, por causa de Cristo, Cristo Jesus. É Ele que mantém a igreja, Ele que dá vida. Ele que dá vida aos membros. Ele que dá vida aos pecadores, através do nosso arrependimento. Quando temos o propósito da devida correção, né? Ele nos dá vida na obediência. Deus nos dá a fé para o sacrifício, crermos no sacrifício de Cristo, na salvação eterna. Isso é igreja. Jesus diz assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Jesus se refere aqui à construção da sua igreja, alicerçada nos fundamentos espirituais, não nos materiais. Edificar sobre a rocha é construir a igreja sedimentada, tendo como base os atributos de Cristo, as suas virtudes. E quando Jesus disse sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ela dá possibilidades de 3 interpretações. 3. A primeira, que a pedra é Pedro. Né? Quando Jesus diz sobre essa pedra, quando Pedro diz para ele, tu és o Cristo, filho do Deus, Cristo, filho vivo de Deus. Né? Então, uma interpretação é que o Pedro é essa pedra. A Igreja Católica usa essa expressão para alicerçar o papado, dizendo que o Pedro foi o primeiro papa e que os demais, que estão até hoje aí, são seus sucessores. A Igreja Católica coloca assim. A segunda interpretação é que é aquela afirmativa de Pedro, quando Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Há teólogos que pensam que a pedra é essa declaração de Pedro. E a terceira interpretação é que é o próprio Cristo. Agora, como é que nós vamos examinar apenas lendo esse versículo, puramente ele em si? Nós temos que buscar o contexto. Nós temos que buscar o que está em volta. Nosso pastor tem falado muito sobre isso, né? Então, olha o que está lá em Isaías 28:16. Diz assim, ó, Deus falando para Isaías, estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi, para ser a pedra principal do alicerce. Então, já 700 anos antes, Deus falava para Israel, vou colocar uma pedra lá em Sião. Né? E depois, Pedro, 700 anos depois, o próprio Pedro, lá em 1 Pedro 2,4, ele diz, aproximai-vos dele,
pedra viva, rejeitada pelos homens, mas para com Deus, escolhida e preciosa. O próprio Pedro já está dizendo, não sou eu, é ele, é Jesus Cristo, não é? A pedra viva a que Pedro se refere, então, não é um templo, não é uma construção, mas é uma rocha que transmite vida a todas as pessoas redimidas por Cristo. E que agora reside no coração de cada um, de cada irmão que pertence à igreja, né? É Jesus que dá vida a esse templo, não material, mas a esse templo espiritual. Porque é a sua igreja. E igreja que tem ele como único fundamento. Um templo de Cristo não é apenas uma construção material. Em Mateus 21, 42, diz assim, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e isto vem do Senhor. Deus escolheu Jesus como a pedra principal, a pedra fundamental. E essa pedra fundamental é que define toda a construção, toda ela. E essa pedra foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus como fundamento da sua igreja. E Cristo como fundamento da igreja é a nossa garantia de uma base sólida, segura, firme, sobre a qual se alicerça a sua doutrina. Em Coríntios 10, 4 diz assim, todos beberam de uma mesma bebida espiritual, que era a pedra espiritual que o seguia. E a pedra era Cristo. Então, vejam a importância do contexto, que evita, muitas vezes, de nós termos entendimento errado das coisas. Nós estamos vendo que a pedra não é Pedro, a pedra é Cristo. Cristo é a pedra sobre a qual se alicerça a sua igreja. Para quem crê, Cristo é a pedra fundamental, viva, preciosa, como diz Deus, que deu de presente ao homem, para que a sua igreja fosse edificada e fundamentada. No Antigo Testamento, todas as referências que fala sobre, e são várias que falam sobre rocha, no Antigo Testamento, referia-se a Deus, não a pessoas humanas, a Deus. Né? Em 1 Coríntios 3,11 está assim, ninguém pode colocar outro alicerce além daquele que já está colocado. Paulo diz aqui que Cristo, a sua palavra, a sua verdade, são imutáveis, porque nenhuma igreja de Cristo é verdadeira se não tiver a essência, se não tiver as virtudes de Jesus, se não tiver a sua doutrina como base de sustentação. Porque só através dele é que o homem obtém a salvação. Só. Né? O que está sendo dito aqui, porque esse fundamento ele não pode ser alterado. Ele já está estabelecido. E todo aquele que modificar está afrontando e provocando a ira de Deus. E é o que nós vemos hoje. Milhares de igrejas sem Cristo. Se dizem cristãs, mas sem Cristo. Em 1 Timóteo 6, de 3 a 5, diz o seguinte: se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras de Jesus Cristo e com seus ensinamentos, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito da palavra é como uma doença nessa pessoa. Daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas e discussões sem fim. Como costumam fazer as pessoas sem juízo, não tendo mais a verdade. E agora preste atenção. E essa pessoa pensa que a palavra de Deus é um meio de
enriquecer. Igreja da prosperidade. Várias igrejas, não é? Então, Paulo já falava sobre isso o quê? O que Paulo está dizendo é que qualquer igreja, qualquer que seja, que não esteja alicerçado em Cristo, é uma igreja que está fora da verdade do caminho de Deus. E isso gera o quê? Gera confusão, intrigas, invejas, maldades, disputa, gera essas coisas, inimizades. E quem é que promove essas coisas? Quem é que promove brigas, discussões, maldades, inimizades? Quem? Satanás. O que significa que qualquer igreja que não tem Cristo é igreja de Satanás. Qualquer igreja que não tem Cristo é igreja de Satanás. A igreja, meus queridos, não é um lugar apenas para se frequentar, ou uma mera oportunidade de se pertencer e fazer amizades com um grupo de pessoas. Não. Ela é um lugar unicamente para a conexão do homem para com Deus através de Jesus Cristo. Essa é a finalidade da igreja. Cristo é a pedra fundamental. Porque nenhuma igreja pode ser fundamentada tendo como base um homem. Não pode. Por mais santificado que ele seja, por melhor homem que ele seja. Por quê? Porque ele é vulnerável. O homem é vulnerável. É passível de pecar. Por mais santificado que ele seja, ele é pecador. Pedro, que a Igreja Católica coloca como sendo a pedra fundamental da igreja. Pedro pecou? Pecou. Lembram quando os guardas foram prender Jesus? E ele imediatamente puxou a sua espada e cortou a orelha de um soldado. Não sei como é que ele não rachou a cabeça do homem. E Jesus tinha pregado várias vezes como essência o quê? O amor ao próximo. Pois é, Pedro pecou. Depois, levaram Jesus lá para o Sinédrio, os sacerdotes lá, para fazer um prévio julgamento. E Pedro foi lá. E aí alguém olhou, olha, ele é do grupo dele. O que Pedro fez? Negou a Jesus 3 vezes. Pecou 3 vezes porque mentiu. Pedro. Depois, lá em Mateus 16, de 21 a 23, quando Jesus disse que seria preso, você preso e morto, né? O que Pedro fez? Não, isso não vai acontecer. O que Pedro está fazendo ao contestar Jesus? Está dizendo para Jesus, olha, não vai acontecer, tu é mentiroso. Foi isso que Pedro fez. Jesus disse, olha, eu vou ser preso e vou ser morto. Não, isso não vai acontecer. Está errado. O que Jesus disse? O que Jesus disse? Afasta-te de mim, Satanás, porque és pedra de tropeço. Pedra de tropeço. Se ele é pedra de tropeço, ele não pode ser pedra de sustentação da igreja. Dito pelo próprio Jesus. Não é que Jesus tenha chamado Pedro de Satanás. Não. Mas Jesus está dizendo que ele foi influenciado por Satanás. A igreja de Cristo, ela está edificada sobre uma rocha viva que não se abala. Não se abala, que é Jesus Cristo. E não em solo frágil como um homem pecador. O único fundamento da igreja de Cristo é que a igreja, porque só em Cristo, conforme está em Atos 4,12,
Só em Jesus está a justiça, a purificação, a verdade, a santificação. Só nele está a vida, a redenção e a salvação eterna. Só em Jesus Cristo. Por isso, meus queridos irmãos, fuja das igrejas que não têm Cristo, porque você está indo diretamente para os braços de Satanás. E Jesus termina, esse versículo termina, quando Jesus diz: a porta do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vivemos, todos nós, vivemos momentos difíceis, vivemos adversidades, e que muitas vezes nos provocam medos, angústias. Sabemos que o mal cada vez mais domina o mundo e que o mal está sempre nos espreitando, tentando nos destruir. Satanás, não é? Em 2 Coríntios 4,4 diz assim, Satanás é o deus deste mundo pecaminoso, que o fez cego, incapaz de ver a luz do evangelho da glória de Cristo. Satanás cegou o mundo para que o mundo não veja a glória de Jesus. Então, o que nós vemos hoje, o que nós vivemos é um mundo de trevas, afastado do Deus Criador. Um mundo que é apegado aos prazeres mundanos, às concupiscências da carne, ao dinheiro, ao poder, e coloca todas essas coisas como sendo o seu Deus. O mundo coloca essas coisas como sendo Deus. E esse procedimento do homem traz para o próprio homem consequências. Por isso que Paulo alerta lá em 2 Timóteo 3, versículos de 1 a 4, que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas, avarentos, violentos, implacáveis, cruéis, praticantes do mal, mentirosos, dedicados aos prazeres do mundo. Paulo está nos dizendo isso aí. Isso não é novidade para nós. Por quê? Essa é a nossa realidade, que vivemos num mundo em crise espiritual. Porque essas coisas como maldade, perversidade, ela está impregnada no coração do homem. Nós não podemos ignorar essa situação. Não podemos, que o demônio está dominando. Vivemos dias cinzentos, dias maus. E todos nós somos afetados por esses acontecimentos. Todos nós. Dias atrás, a Daniela, filha do irmão Davi, foi assaltada. Levaram o material de trabalho dela. E a gente ainda diz, ainda bem que não fizeram mais nada. É verdade. A violência. Nós vivemos hoje cercados na nossa casa de grades, câmeras. Mata-se por um celular, chega na parada do ônibus, é constante. O motoqueiro chega, não dá o celular, mata. Alguém sai à noite para ficar ali uma meia hora ali na praça, no ar livre, observando o céu, as estrelas. Alguém sai à noite a pé? Medo da violência, que se impregnou no homem. A corrupção. As páginas dos jornais só falam sobre isso. As imoralidades. Estupros. A pedofilia. O feminicídio, diariamente. Outro dia, agora, essa semana, uma jovem se separou, que não queria mais nada com o marido, que era violento, 2 filhinhos. Ele não aceitou, foi lá e matou. Feminicídio. A droga que destrói, transforma as pessoas em verdadeiros zumbis.
Países estão se destruindo internamente por causa da droga. As cracolândias. Os golpes pela internet. Sofremos diariamente a tentativa de entrar, de tirar dinheiro, de nos extorquir pela internet. Né? As injustiças cometidas. As guerras. Hoje temos guerras lá da Rússia contra a Ucrânia. Quanta gente morreu, quanta desgraça. Quanta destruição. Israel com os países em volta, os países ali árabes no Oriente. É guerra, matança. Ou seja, meus queridos, o satanismo, ele se expande de uma forma rápida, geometricamente. E a cada dia ganha mais adeptos. Não sei se vocês viram agora, dias atrás, inaugurou aqui em Sapucaia um templo ao demônio. Aqui, com estátua. E com pessoas indo lá fazendo os rituais satânicos. As notícias, muitas vezes, que nós vemos, as notícias diárias, sobre esses fatos, elas nos chocam. E muitas vezes nos levam a pensar, não tem jeito. Não tem solução. E aí também nos perguntamos assim, será que o mal, será que a perversidade vai vencer? Vai triunfar? Nos perguntamos. Será que sobreviveremos a essa tragédia do mal? Será que nós vamos vencer as múltiplas, as permanentes e as atrativas ações dos prazeres que Satanás nos coloca? Será que nós vamos suportar, vamos vencer os prazeres desse mundo? Se as tribulações que vierem para nós forem muito fortes, será que nós vamos aguentar? Será que nós não vamos cair diante delas? Se o desânimo chegar a nós, se a apostasia chegar a nós vamos cair? São perguntas que nós temos que fazer. Nós cederemos, como ocorreu, inclusive como irmãos aqui. O pastor falou quantas pessoas passaram por esses bancos e foram embora e abandonaram o caminho de Deus. Se isso chegar, esse desânimo chegar até nós vamos cair? Nós somos permanentemente pressionados, permanentemente acuados por esse mundo que se esforça, que pressiona a fazer nós desistir, abandonar o caminho de Deus. E nós vivemos inseridos nesse contexto que muitas vezes nos leva a ter dúvidas, muitas vezes nos traz conflitos internos, muitas vezes nos traz medo que nos levam ao desânimo. Muitas vezes pensamos, vale a pena continuar? Mas, quando nós lemos esse texto, que nós lemos agora, quando nós vemos a promessa de Jesus, o nosso coração exulta de alegria, o nosso ânimo se eleva e passamos a ter força, coragem para enfrentar as adversidades da vida, as pressões que esse mundo nos coloca, esse mundo corrompido. Renasce em nós a esperança, porque Jesus mostra que a Igreja de Cristo é, sim, vitoriosa, inabalável, indestrutível e que não vai ser derrotada. Quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus está dizendo o seguinte, que as forças do mal, os poderes do inferno, os poderes malignos de Satanás, os principados, as potestades, todas as forças do mal reunidas não conseguirão abater e terminar com a igreja. Não conseguirão derrotar. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há 2000 anos,
investem contra a igreja. Há um permanente bombardeio através da violência, da intolerância, as tentações de Satanás, que tenta seduzir os homens da igreja, as perseguições. Lembro os cristãos primitivos, lá na época de Jesus, perseguidos. Olha o que está em Hebreus 11, 36, 37. Paulo falando. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, mortos a fio de espada, andaram desamparados, aflitos e maltratados. Cristãos da época de Jesus. A perseguição começou com o próprio Jesus. Já queriam terminar ali com ele. Foi morto de uma forma cruel. Os discípulos de Jesus também, todos foram mortos de uma forma também muito cruel. Como também muitos irmãos da igreja primitiva. Eles tinham que fugir, se esconder e viver em cavernas. Teve um personagem, mais ou menos 200 anos depois de Cristo, chamado Tertuliano. Ele era um cristão fervoroso e ele combatia muito a heresia, a idolatria, né? Olha o que ele diz, nos escritos dele está assim, ó. O sangue dos mártires serviam de adubo para o crescimento da igreja. Olha só. Pois quanto mais crentes eram massacrados, mais eles cresciam em números. Quanto mais se proibia o cristianismo, mais pessoas reconheciam Cristo como seu único Salvador. As portas do inferno não prevalecerão. E esse quadro de perseguição, ele continua até hoje. E nós vemos hoje pastores, inclusive sendo presos, por mostrar a verdade do Evangelho. Igrejas são destruídas pelo mundo. Bíblias são proibidas, Bíblias são queimadas. Cristãos são discriminados, inclusive mortos. Os países comunistas proíbem totalmente e matam. E outros países também. E há um movimento atual no mundo para exterminar o cristianismo. A mídia, a imprensa, o poder público. Mas vejam, apesar dessas permanentes ações para destruir a igreja, ela se manteve. E se manterá e continuará se mantendo em pé. Não sucumbirá. Por quê? Porque é promessa de Jesus. E isso para nós é suficiente. Isso para nós é a nossa segurança. A igreja, ela não é perfeita. Por quê? Porque é composta por nós, homens, pessoas pecadoras. Mas ela não vai ser destruída pelas forças do mal, porque ela está edificada em Jesus Cristo. Apesar dos membros da igreja serem imperfeitos, a igreja permanecerá em pé, firme, inabalável. Porque ela vai se sustenta não em nós, mas em Jesus Cristo, naquele que não conheceu a derrota. Porque na sua obra na cruz, ninguém mais pode mudar. Não pode ser desfeita. Em 2 Timóteo 11, 12 diz, se sofrermos com ele também viveremos, e com ele também reinaremos. Quando Jesus disse lá na cruz, está consumado, ele disse, terminou. Não há mais chance de reverter, está consumado. É irreversível.
E quando Jesus, do Calvário, disse está consumado, o que ele mostrou para o mundo? Que a morte não tem poder algum sobre ele e nem sobre a sua igreja. Mostrou para o mundo que aquele momento não era o fim, mas ao contrário, era o início de uma nova vida, uma nova etapa. Ou seja, os fiéis da sua igreja não terão mais condenação e nem serão mais subjugados à morte. Porque se ele venceu, como está dito aqui em 2 Timóteo 11:12, nós também vencemos com ele. Estamos livres da condenação e da morte. Em Oséias 13:14, Deus disse o seguinte: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. E aí ele pergunta: onde estás, ó morte? E as tuas maldições? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Deus está dizendo aqui que, apesar do esforço, da ação das forças do mal, ele vai nos resgatar deste mundo contaminado e nos colocar em segurança. E é por isso, falando no temor, nos medos, nas nossas angústias, é por isso que em João 14:1 está assim, ó: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Ou seja, não tenhais medo, não fiqueis aflitos. Porque sobre a obra de Cristo na cruz, nem a morte tem poder algum sobre a igreja. E é por isso que ela vai continuar edificada, viva. Em João 11:25 está assim, ó: disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Em João 6:40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Não teremos morte, continuaremos vivos. E o que nós vemos então é que todo aquele que está na igreja de Cristo, que tem Cristo no coração, mesmo que tenha todo tipo de perseguição, que seja perseguido pelas forças do mal, não será derrotado. Por quê? Não terá mais culpa e nem terá mais morte. Porque no dia do juízo final, Jesus vai voltar para buscar o quê? A sua igreja. E ao soar a trombeta, todos nós seremos convocados e todos nós seremos transformados vitoriosos sobre a morte, através de Jesus Cristo. E ao cerrarmos e fecharmos os nossos olhos pela última vez, e depois, quando o abrirmos pela primeira vez, nós vamos contemplar a face de Jesus, a sua glória, ele nos recebendo no lar celestial. Maravilhoso. Bom, e o que é que vai acontecer com Satanás? Vai vir o juízo final, nós vamos para o céu, e Satanás? O que é que vai acontecer com Satanás? Em 1 João 3,8 diz assim, ó: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Deus, pelo seu grande amor ao homem, enviou seu Filho para ferir, para esmagar a cabeça daquela serpente maldita, para destruir todos os planos do diabo, planos que ele tem para controlar o coração de cada homem. Jesus veio libertar o homem da submissão a Satanás.
e da escravidão ao pecado. Em Colossenses 2,15 está: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O despojo, fala aqui, despojo, o despojo naquela época, e o pastor também falou sobre isso, era uma prática dos vencedores. Os derrotados desfilavam nus e muitas vezes acorrentados pelas ruas. E essa prática com os derrotados, de serem despojados, significava a desmoralização, a humilhação dos perdedores, né? E foi isso que Jesus fez. Despojou o diabo do seu poder de tentar escravizar a sua igreja. Foi isso que Jesus fez. O diabo foi exposto ao ridículo, humilhado e destruído. Em Apocalipse 20, 10 e depois no 14 diz assim, o diabo que vos enganava, a morte e o inferno, foram lançados no lago de fogo e enxofre para tormento eterno. Destruição de Satanás. Por isso agora nós não temos mais receio algum deste mundo pecaminoso. Porque nós temos a certeza que nós estamos firmados na rocha eterna que é Cristo Jesus. Por quê? Porque nem condenação, nem morte, nem poderes do inferno destruirão a igreja, destruirão os membros da sua igreja. É claro, a perseguição vai continuar. Ela vai se intensificar. Nós já estamos sendo criminalizados, acusados de intolerantes, discurso de ódio. Nós vemos as leis, os governos, as pautas dos governos progressistas, as mídias sociais, cada dia avançam no sentido de tentar terminar com a igreja. A reforma, a atualização da Bíblia, a mudança do conteúdo da nossa Bíblia, da nossa doutrina, está sendo amplamente encaminhada. Está ganhando espaço, inclusive, dentro de igrejas. Mas igrejas de Satanás, não de Cristo. Muitos movimentos vão conspirar com a igreja, muitos. Mas nós temos a certeza que esse esforço, esses ataques não vencerão, serão infrutíferos. Por quê? Porque a igreja está edificada em Cristo Jesus. Meus queridos, eu encerro o que está em Romanos 8, 38, 39, porque ele, de uma certa forma, é um alerta para nós. Diz assim: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente e do futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que nenhum poder do mundo, seja humano, seja espiritual, tem capacidade, tem poder para anular, para desfazer o amor de Deus para com o homem. Nada, absolutamente nada. Pois a salvação, ela é definitiva. Ela é concretizada através do sacrifício de Cristo. E todos os inimigos da igreja serão destruídos. Todos. Por isso, não podemos temer coisa alguma. Porque nós temos a promessa de Deus de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Todos os membros da igreja não serão submetidos à condenação e à morte. Amém? Vamos orar. Amado Pai,
Obrigado pela mensagem que recebemos, porque ela nos conforta, ela nos encoraja e porque também mostra que a nossa fé está alicerçada na glória de Jesus Cristo. E isso nos traz a certeza de que as suas promessas se cumprirão. Sabemos que esta igreja é obra tua e que somos privilegiados em sermos seus membros. E por isso, Pai, ajuda-nos a sermos dignos dela, nos capacitando a viver com humildade e obediência e também perseverantes na fé. Como membros do corpo de Cristo, queremos ser pedra viva para edificar a tua igreja através dos nossos pensamentos e atitudes. Te somos gratos pelo Evangelho de Jesus Cristo, pois ele tocou o coração de cada membro dessa igreja, dando a cada um de nós uma nova vida. Te pedimos, Pai, que continues abençoando essa igreja e, de modo especial, a diretoria, o nosso pastor, a fim de que a tua obra nesse templo continue firme, cumprindo os teus propósitos e a tua vontade. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.